Eu adoro estar no Tahiti, mas eu adoro também estar no consultório, entendeu? Aquilo me encanta. Cada cliente é um desafio novo, uma paixão. Descobrir, entender o que aquela... Como é que eu posso ajudar aquela mulher naquele momento, de que maneira. Porque o médico ele tem que tratar o paciente, não é do jeito que eu gostaria de ser tratado, é do jeito que a paciente quer ser. Então, você tem que aprender a decifrar as pessoas. A pessoa, quando ela entra no meu consultório, eu tenho que fazer quase que um raio-x da alma dela, entender o que atrás aqui, mas não o que ela fala. Na verdade, a essência da motivação dela vir a mim para que eu possa corresponder e ajudá-la. Então, esse é o meu exercício diário na minha prática, que me encanta. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento de carreira médica do Brasil. Antes de nós começarmos, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele jovem médico que precisa entender que carreira não é corrida de 100 metros e sim uma grande maratona. Hoje é um dia simbólico para a medicina brasileira. Acontece a posse da nova diretoria da Academia Nacional de Medicina, instituição fundada em 1829, guardiã da ciência, ética e da memória médica do país. E, coincidentemente, ou talvez não, o episódio de hoje, 275 do Fala Doutores, vai ao ar exatamente nesse simbólico dia, recebendo aqui um médico cuja trajetória é construída há mais de 4 décadas, membro titular da Academia Nacional de Medicina, cadeira 79, futuro secretário-geral do biênio 26-27, já com inúmeras passagens aí anteriores, graduado pela FRJ, especialização na Karolinska, na Suécia, doutor em ciências, pós-doutor, MBA executivo em saúde, fundador do Clube da Mama, que marcou aí gerações de mastologistas pelo Brasil, criador do Serviço de Oncologia Ginecológica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, participação ativa em iniciativas globais da OMS para o controle do câncer de mama, reconhecimentos internacionais inúmeros, carreira que atravessa assistência, ciência, liderança institucional e formação de inúmeras gerações. Mas hoje eu quero ir além dessa reverência a nosso convidado, quero tentar entender quais escolhas constroem realmente uma carreira que se torna uma instituição. E quero provocar também nosso convidado como uma academia quase bicentenária preserva sua essência sem perder relevância diante da inteligência artificial, da comunicação digital e de uma nova geração de médicos que está se formando. Porque tradição sem renovação vira museu. E inovação sem essência vira ruído. Fala, doutor Maurício Magalhães Costa. Uma honra. Um grande prazer, muito obrigado, Ricardo, pelo gentil convite, pela amável introdução. E é um prazer e eu espero contribuir para esse programa admirável que você tem conduzido já há tantos anos e que eu penso que é da maior importância para as novas gerações de médicos e que estão em formação e que tenham exemplos onde eles possam pensar ideias, planos para que eles possam desenvolver também as suas carreiras, o seu projeto pessoal. Maurício, é aquela história de propósito, né? Eu realmente me encontrei fazendo isso daqui, é algo que me traz um prazer inenarrável e queria conectar aí com você, dentro da tua super jornada de formação que eu citei nessa introdução. Você, Maurício Jovem, tinha alguma pretensão de ter uma cadeira na Academia Nacional de Medicina? Eu vou lhe dizer o seguinte, eu resolvi ser médico com 12 anos de idade. Meu pai era advogado, eu não tinha nenhum médico na família, mas por alguma razão, eu acredito que eu tive febre reumática com 8 anos de idade. Então, durante um tempo, eu fiquei indo muito a médico com a minha mãe, indo a cardiologista, otorrino, clínico, para cuidar com aqueles riscos das sequelas da febre reumática. Eu não tive nada, mas eu era, vamos dizer assim, muito cuidado e frequentava muitos médicos. E eu acho que isso gera, às vezes,
no paciente uma admiração, porque eu via a admiração que a minha família tinha pelos médicos. O dia a dia ao médico era uma cerimônia. O médico ia lá em casa, era uma coisa, entendeu? Uma vez um amigo meu me contou uma história muito parecida. Toda vez que o médico ia na casa dele, ele tinha faxina na casa, ligavam a fonte, preparavam um bolo. Ou seja, eu achava aquilo fascinante, o respeito que se tinha pelo médico. Eu acho que inconscientemente isso me estimulou, me fez admirar muito a profissão. Eu tinha vontade antes, Ricardo, de ser diplomata. Quando eu era pequeno, eu tinha assim, um fascínio, negócio de diplomacia, de embaixador. Meu pai sempre foi um indivíduo muito habilidoso. Meu pai era advogado, ele era contra qualquer briga, qualquer conflito. Ele sempre me estimulava. Não, meu filho, não, nada de briga. Aquele ó, levou um soco, dá outro. Não, meu filho, se der um soco, você para, o que houve e tal. Meu pai sempre foi muito assim. Isso foi uma grande exemplo que ele me dava. Então, eu tinha essa habilidade da conciliação, de evitar o conflito. Então, eu achava que a diplomacia eu iria me encontrar. Mas depois a medicina, com 12 anos, quando eu estudei na escola o aparelho reprodutor, eu fiquei fascinado. Eu cheguei em casa e falei, mãe, como é que é o nome do médico que faz nascer criança? Ela falou, ginecologista. Eu falei, é isso que eu quero ser. E desde esse dia, Ricardo, eu nunca mais pensei em fazer outra coisa. Chegava a ser engraçado, porque eu tinha 13, 14 anos. Ah, o que você vai ser, Maurício, quando quer ser ginecologista? Ah, esse menino e tal. Não, mas era legítimo. Eu achava fascinante aquela coisa da reprodução do óvulo, do espermatozoide, de um bebê ser gerado. Eu achava assim, pô, eu quero dedicar minha vida a isso. E assim foi. Então, daí, eu comecei a focar. Eu quero entrar, eu tenho que fazer o segundo, na época, a gente fazia o segundo grau ou em ciências biológicas, ou em tecnológica, ou em humanas. Falei, eu vou para biomédica, porque eu vou ser médico. Quando chegou no terceiro ano, eu falei assim, eu quero entrar para o UFRJ. E fui, estudei que nem um condenado para entrar para a UFRJ. Passei com 17 anos, eu era aluno da UFRJ. Então eu tinha. E quando eu entrei, eu me lembro como se fosse hoje. Eu morava no Leblon. Eu falei assim, cara, minha vida está resolvida. Só depende de mim. Agora eu tenho a ferramenta que eu mais precisava. Eu tenho uma faculdade pública, a melhor faculdade do Rio de Janeiro, uma das melhores do Brasil. Só depende de mim. Eu estava assim, em absoluto estado de êxtase. Me lembro como se fosse hoje. Eu tinha 17 anos. Eu fui à praia no dia que saiu o resultado. Falei, cara, minha vida está resolvida. Agora é comigo. Deixa que eu resolvo. E assim foi. Então, Ricardo, eu tive isso muito claro desde o início. Eu nunca tive dúvidas. Eu não acho isso, Ricardo, que seja uma virtude. Eu acho que isso é uma característica minha. Uhum. Eu acho, talvez, eu até posso dizer assim, você nunca se abriu para outras coisas? Não. Durante a faculdade, as pessoas dizem, você vai fazer o quê? Ginecologia. Depois você muda. Sabe o que eu respondia? Pode ser, é provável, é provável. Se estudar cardiologia, pneumologia, especialidades muito robustas, muito completas, ginecologia, você tem toda a razão. Acho que eu vou mudar. Eu ia mudar? Eu que sabia da minha vida. Então, no primeiro ano da faculdade, eu já comecei a dar plantão. No final do primeiro ano, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu queria estagiar aos sábados, numa maternidade. Ele falou, pô, eu tenho um amigo meu que tem uma clínica na Penha, Nossa Senhora da Penha. Eu vou ligar para ele. Aí ligou, eu fui lá um sábado falar com ele, e eu me lembro o outro sócio dele lá da clínica, virou, porra, menino, o que você está fazendo aqui? Não, vim fazer um estágio aqui. Pô, tu sabe para que serve mercúrio cromo? Não. Porra, tu sabe para que serve mercúrio cromo? Não. Porra, como é que tu vai estagiar? Não, mas deixa eu aprender, professor. Deixa eu vir aqui ao sábado. Mas, cara, tem 18 anos, cara, teu sábado vai passar aqui no hospital? Eu vou. Aí todo sábado de manhã eu ia e dava plantão numa maternidade na Penha. Podia estar na praia, podia estar. Aí vim e fiz. E, cara, aí comecei. Aí fui aprendendo. E você sabe que os médicos que eu trabalhei naquela época, até hoje são meus amigos. São meus amigos, ficaram grandes amigos. Ou seja, eu construí. Aí é uma primeira lição que a gente sempre tem que ter na vida: é fazer sempre o certo.
procurar sempre fazer o certo. O certo não é obrigatoriamente o melhor para você, mas é o certo. Então, cara, eu fazia o certo, ficava lá, observando, vendo os partos. Aos pouquinhos eu fui aprendendo, chegava aquela multípara nascendo, aquele bebê nascendo, aí eu ajudava ele, já ajudava a fazer o parto, ficava radiante. E você vê, cara, quando eu estava no 5º ano da medicina, eu já tinha mais de 1.000 partos feitos. Eu dava 3 plantões Caramba. por semana. Eu tinha loucura, fazia aquilo, me desenvolvia, aprendia. Aí aquilo, uma porta ia abrindo outra. Aí eu comecei a estar, aí convidavam para estagiar em outro hospital, que eu era trabalhador, e era sério, dedicado, estudioso, fazia cursinhos de obstetrícia, já ia me preparando, e ao mesmo tempo fazendo a faculdade, cursando a Não, faculdade. e tinha um grande diferencial nesse momento, que já conhecia o Mercúrio Cromo, né, pô? Já conheci o Mercúrio Cromo, aprendi para que servia o Mercúrio Cromo. Entendeu? Então você vê, e era mercúrio cromo mesmo, a gente usava mercúrio cromo para fazer a antisepsia. Então você vê, é essa coisa que vem da. Eu não sei te dizer se isso é um dom, é uma vocação, eu não sei que nome dá isso. Mas comigo foi assim, foi muito Teus claro pais isso. apoiavam, Maurício? Totalmente. Meu pai tinha um orgulho danado, me Ah, ajudava. tinha, é Eu, isso que eu queria eu era saber. eu era terceiranista, ele já dizia que quando eu estava no 2º grau, ele já dizia que eu era estudante de medicina, que eu já dizia esse negócio. Eu falei, pai, eu ainda nem fiz o vestibular. Não, 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 você já é. Quando eu estava na faculdade, eu já dizia que eu era médico. Eu falei, papai, pô, eu estou no 3º ano. Não, você já é médico, você já é médico. Ele tinha um orgulho danado. Alguém fez direito? Teus irmãos? Como Não, é que era a não. Ah, estrutura de não, a minha vocês? irmã menor fez. Minha irmã menor fez. Mas não exerce, não. Fez faculdade, mas não exerce. São, E são a quantos mais irmãos? Somos três. Eu tenho uma irmã mais velha, que é psicóloga, mora na França, e eu tenho uma irmã menor, que é arquiteta e advogada. Então você era o substituto do teu pai e não foi formado para exercer a carreira dele. Não, 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 não. Mas eu nunca pensei, eu sempre quis ser médico. Para mim era tão cristalino isso, assim. E aí você perguntou da academia. Então eu vou te dizer, quando eu cheguei no 5º ano da faculdade, eu falei assim, eu preciso casar. Eu não posso planejar. A minha carreira, eu tenho que ter uma vida organizada. Eu não posso ficar nessa vida, né, namorando cada vez uma menina diferente, aí nas farras. Eu tenho que me centralizar. Aí eu conheci a minha mulher, eu sou casado até hoje. Falei, cara, uma semana de noite eu vou casar com essa moça. Essa moça é um espetáculo. Ela vai ser a minha companheira na vida inteira. E estamos juntos há 45 anos. E eu vou te dizer, Ricardo. Então, pergunta a Ana. Eu, no 5º ano, eu já dizia para a Ana assim: Ana, olha, ano que vem eu vou fazer um internato, eu vou fazer. Aí eu cheguei no 5º ano, eu falei assim: eu vou fazer um internato. O natural, na minha época, naquela época, era você escolhia a especialidade. Era só o 6º ano e você já escolhia ou cirurgia, ou clínica médica, ou pediatria, ou medicina preventiva. Eram as Uhum. 5 áreas, eram os 5 módulos, com ginecologia e obstetrícia. Eram 5 áreas. Eu falei assim: eu não vou fazer ginecologia, porque eu vou fazer ginecologia a vida inteira. E eu tenho que fazer o concurso de residência, eu tenho que me preparar para os concursos de residência. Eu vou fazer o internato de cirurgia geral, que eu vou aprender, ter uma boa base de cirurgia geral, vou. Cirurgia geral tem uma interface muito grande com a medicina interna, com a clínica médica. Então, eu vou estar nisso. E a ginecologia eu já tenho uma boa base. Eu já fazia 5 anos de ginecologia e obstetrícia. Eu trabalhava na Pioneiras Sociais, eu trabalhava naquelas unidades, campanhas de exame preventivo em comunidades. Eram caminhões. Você não chegou a conhecer, mas houve uma época que tinha uns caminhões, chamavam-se unidades volantes. Era um caminhão que ia para um lugar e a gente passava uma semana inteira fazendo exame preventivo naquela comunidade, Uhum. mulheres daquela comunidade. Eu fiz isso, pô, em um monte de comunidades no Rio. Então, a gente fez até no Baixo Meretrício, às vezes ela ia lá para ali para onde era o Mangue, a gente ficava lá, o caminhão parado fazendo exame preventivo naquelas senhoras lá. Muito bem. Então, eu tinha essa base. Eu falei, eu vou fazer cirurgia geral e fiz. Fiz cirurgia geral,
E foi uma coisa que me ajudou demais. Primeiro, porque me abriu um leque de conhecimento de cirurgiões que eu não tinha, porque eu era muito focado em ginecologia. Eu conheci Uhum. muito pessoal da cirurgia e da clínica médica do Fundão. E isso me ajudou muito no concurso de residência, porque no concurso de residência eu estava super bem preparado e passei em primeiro lugar para os concursos todos, do Fundão, para o UERJ. Todos os concursos que eu fiz, eu passei em primeiro lugar. Porque eu não estava só bem preparado, eu tinha uma versão bem geral. E outra coisa que eu fiz durante a faculdade, que também, quando eu cheguei dentro desse planejamento, eu estava no terceiro ano, eu falei assim, a ginecologia tem muito a ver com saúde materna e infantil. Uhum. Eu preciso aprender um pouco dessa área materna infantil e tinha na UERJ um programa de medicina lá do Instituto de Medicina Social. Eu era da UFRJ, mas eu soube desse programa, fui lá, conversei e tal. Em resumo, eu fui trabalhar numa E, comunidade. e foi bem recebido? Não, muito, muito. E eu fui trabalhar numa comunidade ali no em Rio Comprido. Uhum. Ali, quando você sobe, ali aquela Barão de. Você vem na rua, aquela Itaperu, eu acho, aí sobe a Barão de Petrópolis, aí tem um túnel que vai dar em Laranjeiras, ali no Rio Comprido, onde Tá. tinha aquele hospital do Amparo Feminino, Sei, sei, embaixo, sei. subindo aquela rua, ali em cima tem uma comunidade grande, chamada Escondidinho, lá em cima tinha o Morro dos Prazeres. É Uhum. uma comunidade enorme. E tinha um posto de saúde lá. E eu ia lá todo sábado fazer pré-natal. Eu fiz isso do terceiro ao quinto ano da faculdade. Todo sábado eu ia lá, colhia preventivo das mulheres e fazia pré-natal, dentro desse projeto da UERJ. Então, isso me abriu muito esse leque de uma visão de medicina social, de medicina preventiva. E depois isso culminou que quando eu estava já 2 anos disso, surgiu um convite para eu ir para o projeto Rondon no Amazonas. Aí eu fui para o interior do Amazonas, fiquei 2 meses lá quase, fazendo esse tipo de trabalho lá também. E isso você não sabe como me ajudou na vida, que eu acabei voltando, ficando lá na UERJ como contratado, como um bolsista, treinando jovens, novos médicos para irem para o Amazonas durante mais de um ano e meio, até eu me formar. E eu acabei fazendo uma monografia sobre esse trabalho, concorri ao Prêmio Rondon de Monografia, que era um prêmio anual, a melhor monografia desenvolvida. Ganhei esse prêmio. Na época, para você ter uma ideia, o valor era um valor em dinheiro, era o valor de um carro popular, seria em dinheiro de hoje, sei lá, na época era uns 40, 50 mil reais, não era real na época, cruzeiro, cruzado. Sim, sim, sim. Mas era o valor de um carro popular. E eu ganhei esse prêmio e fui receber em Brasília, das mãos do ministro, quando eu tinha acabado de me formar. E isso me ajudou muito para eu ir para a Suécia. Porque aí, quando eu apliquei para a Bolsa de Estudo para a Suécia, que eu ganhei a bolsa de estudo, eu precisava de uma licença na residência, que era do Ministério da Educação e Cultura. E não havia licença, a residência era um programa contínuo. Só as mulheres que tinham bebê que podiam parar. O homem não podia tirar licença. Se eu quisesse parar a residência, eu tinha que abdicar da residência. Eu falei, porra, mas como é que eu vou abdicar, cara? Eu vou passar um ano na Suécia, eu vou voltar, eu quero acabar a minha residência. E aí, essa minha ida a Brasília me ajudou, porque eu tive contato lá com o secretário-geral do MEC, foi quem me recebeu durante E, todo o e, e período. e as pessoas vêm querer falar para mim que existe sorte, rapaz. Você viu como é que é tudo conectado, né? Não, mas olha, você sabe, é, ano passado, né, nós temos lá na academia um programa chamado Jovens Lideranças Médicas. E eu e tem um rapaz lá, o Gustavo, que é super empreendedor, o menino é um espetáculo. E ele veio com uma ideia, falei, professor, vai ter a G20, na época do G20, ano retrasado, vai ter o G20 aqui no Brasil, e eu tenho a possibilidade, eu conheci num evento que teve lá em Berlim, um prêmio Nobel de Medicina, o professor Richard Roberts. Ele foi o cara que desenvolveu a enzima que fragmenta o RNA. Imagina, o cara trabalhava com o Watson e Crick do DNA. O cara fantástico. Ele está hoje Gênio. com 80 e tantos anos. Ele falou assim: ele se prontifica a vir ao Rio. O que o senhor acha da gente, numa reunião, a gente fazer uma reunião do G20 e trazê-lo para o evento? Pô, fantástico, se ele topar vir. Será que a gente consegue recurso? Aí eu liguei para o Giovanni Thierry, que é do Instituto Coalizão em Saúde, que é um querido. E na mesma hora ele falou: não, o Instituto Coalizão em Saúde
apoia, patrocina a vinda dele. E ele veio ao Rio. E ele deu uma conferência na academia sobre a jornada dele. E essa jornada, ele fala só sobre sorte. Ele diz que na vida tudo é sorte. Eu falei, não é bem assim, né? Pô, professor, que sorte, porra. A vida é construída e tal. E aí, quando acabou a conferência lá dele, ele chegou lá no lanche, lá na academia, e falou assim: Where's the cocktail? Aqui, professor. Aqui tem lanche, tem suco. Não, não. Álcool. Alcoholic drink. Não, não, professor, aqui a gente não tem, não. Aqui na academia é só suco. Tá falando, não. Eu falei, o senhor gostaria de tomar alguma coisa? Ele falou, eu gostaria. O senhor quer sair para jantar depois daqui? Ele falou, eu adoraria. Então, eu vou montar um grupo, nós vamos jantar com o senhor, tá bom? Ótimo. Aí eu peguei uns jovens líderes, uns 3 ou 4, fui com a Ana, com ele, e fomos jantar. Aí chegou lá, eles queriam um Malbec, tomou um vinho e tal, começamos. E ele foi se abrindo, conversando e tal. No final eu já estava chamando ele de Rich. Ô Rich, que é um cara espetacular. E ele começou a contar as histórias todas dele, mas aí ele insistia no negócio da sorte. Eu falei, mas professor, não é assim. Ô Rich, não é, porra, não é sorte. Pô, o senhor não foi só sorte, o senhor trabalhou. Não, mas isso... Aí ele explica, na visão dele, como geneticista, um homem ligado na ciência, ele diz assim, Maurício, a sorte está na hora que você é gerado. Na hora que teu espermatozoide e o óvulo se fundem, aquela combinação que é única vai definir o seu futuro. Ali estão todos os seus dons, as suas habilidades. Então a sorte está ali. Aí eu entendi. Então, na verdade, a sorte está em você ter a capacidade de olhar e criar oportunidades. É você identificar as oportunidades, persegui-la, porque você pode dizer, não vou fazer isso, não, isso não vai dar certo. Então, eu acho que a sua sorte está nesse estado de espírito, de empreender, de buscar sempre o novo e perseguir os seus sonhos. Aí é que está, eu acho que aí é que eu entendi, e ele dizia da sorte, mas ele deu inúmeros exemplos de sorte, eu posso dar também inúmeros exemplos de sorte que eu dei. Mas recentemente, eu li que na vida não existe sorte e azar, existe prudência e precipitação. Quando você é prudente, você sempre dá sorte. Quando você se precipita, você sempre dá azar. Então, na verdade, a sorte e o azar estão relacionados a muitas outras coisas. É de uma outra perspectiva. Exatamente. Então, é sorte, mas essas oportunidades que a gente vai criando. E aí foi indo, aí eu dei a sorte, aí eu fui liberado para fazer a residência, eu tive licença da residência por um ano, aí eu fui para Estocolmo e não, mas fiquei... peraí, e Ana sempre te apoiou também? Claro! Esses teus projetos aí, ela comprava a ideia? Você sabe que era engraçado, eu fazia as cartas, porque na época, há uns anos atrás, eu estava doido quando é que ia ter esse negócio do iCloud. Eu tinha doido, porra, esse negócio de nuvem, porque eu usava aquelas agendas eletrônicas. Se perdia, tu perdia tudo. Se desse um pane lá, um bug, porra, tu perdia 1.000 telefones. Cara, eu não via a hora que eu ia poder usar aquilo na nuvem. Eu lembro que eu fui numa loja da Apple e tinha um rapaz lá, um Nicei, um rapaz novinho. Eu devia ter, sei lá, 40 anos, 50 anos, e ele 20 anos. Eu falei, quando é que. Pois é, tá para sair e tal. Eu falei, você sabe como é que era o mundo quando eu tinha a tua idade? Ele falou, como assim? Deixa eu te falar. Quando eu tinha 20 anos, eu comecei a aplicar para uma bolsa de estudo na Suécia. Eu pegava uma coisa chamada máquina de escrever, typewriter. Aí eu girava o papel, digitava uma carta. Se eu errar, sabe o que eu fazia? Pegava aquele papel, jogava fora, botava outro e redigia uma carta. Pegava essa carta, dobrava, botava no envelope, botava um selo e ia no correio. Ela demorava 15 dias para chegar. Depois, mais 5 dias para o cara responder. E mais 15 para voltar. Ou seja, qualquer ato meu eram 30 dias entre ir e voltar. Hoje se for mais de 5 minutos, o cara, porra, o que está vendo? O cara não leu, não abriu, não. É outro cenário. Então, voltando à história da Ana, eu fazia as minhas cartas e as dela. Um dia a Ana me ligasse assim, pô, chegou uma carta para mim da Suécia, que aí eu vou correndo ver. Era eu aplicando para estágio dos hospitais lá, entendeu? Para a gente concorrer à bolsa de estudos lá porque nós fomos bolsistas do Instituto Sueco.
que é quem dá o Prêmio Nobel de Medicina, o Sim, sim, Instituto sim. Sueco. E a gente aplicou e nós ganhamos a bolsa para ir. Ela para fazer imunologia no Karolinska e eu para fazer oncologia no Radiohemmet, que era o centro de câncer lá da Suécia. E então era tudo assim, a Ana sempre me apoiando nesses projetos todos, e nós fomos recém-casados e foi uma maravilha. Agora, quando acabou um ano, eu já estava no final do ano, e a minha professora era uma mulher muito difícil, era uma polonesa, dura, rígida, assim. E eu ficava lá, né? Porque eles falavam sueco, eu não entendia nada, eu só falava inglês. Então eu tinha que ficar lendo, eu chegava mais cedo para ler os prontuários em sueco, para entender os casos que nós íamos discutir durante o dia lá. De manhã estavam todos os prontuários, eu lia aquilo em sueco para entender, ó, isso aqui é um caso de câncer de ovário, isso é um câncer de mama, isso aqui é o câncer disso, o paciente. Aí eles, quando chegavam, discutiam, eu já entendia as tomadas de Uhum. decisões, o que a gente ia fazer e tal. Mas e ela era dura, assim, muito, não era amistosa, não. Ela era uma mulher, mas tinha sido do gueto de Varsóvia, sabe? Uma mulher dura. Não é um defeito, não. Uma característica da personalidade dela, muito rígida, muito exigente. A gente não está acostumado aqui, né? Mas Uhum. eu ia. Teve um dia até que eu estava lá e eu vivia na biblioteca estudando. Lá tinha uma biblioteca, eu ficava o tempo todo lendo os livros, estudando, pegando os artigos, né? Que a gente não tinha, lá era disponível lá no instituto. E aí um dia eu vi que ela estava lendo lá, lendo um monte de abstracts. Falei, o que a senhora está vendo aqui? Não, nós temos um caso raro aí de germinoma, de ovário e tal, e eu estou revendo a literatura sobre o tema. Eu falei assim, doutora Nina, olha só, eu estou na biblioteca a maior parte do meu tempo, eu estou sempre estudando lá. Quando a senhora tiver alguma uma pesquisa assim, que a senhora queira fazer, fala comigo que eu lhe ajudo, eu estou aqui para lhe ajudar. Ela continuou lendo, quando acabou, ela olhou para mim e falou assim, aqui você só faz o que te pedirem, não venha me Que oferecer nada. carinhosa. Eu falei, sim senhora, desculpa, sorry. Então ela era assim, difícil. Mas, cara, eu sei que eu fui. Ela estava com, ela usava um dispositivo para biópsia de endométrio. Que ela começou a testar. Mas usava um caso ou outro. Falei, doutora Nina, eu estou vendo que a senhora está usando esse dispositivo. Se a senhora quiser, eu posso ir em diferentes centros cirúrgicos, lá no Hospital Karolinska, e no Huddinge e no Sanderi. Eu já conhecia vários hospitais lá em Estocolmo, já tinha feito um monte de amigos. Eu vou lá e a senhora conversa com os professores, eu vou lá, colho as amostras e trago. Ela, vou pensar. Passou uns dias, eu falei, isso é uma boa ideia. Já liguei para o chefe de tais hospitais, eles vão dizer os dias de cirurgia, você vai lá e colhe as amostras. Eu ia, pegava o metrô, ia para tudo quanto é lugar em Estocolmo, pegava as amostras, trazia. Em resumo, no final de um ano, nós tínhamos coletado mais de 100 amostras, e eles lá, com aquela possibilidade que eles têm, começaram a estudar a imunohistoquímica das amostras, testar o DNA, porra, aí fizeram vários trabalhos que eu fui autor do trabalho, eu era o autor. E eles lá, não tem aquele negócio de botar o nome dela, não, eu era o autor do trabalho, eu que tinha feito. Ela escreveu o artigo no final, mas foi publicado. Eu saí de um ano lá com 2 artigos publicados na Acta Obstétrica da Escandinávia. E ela. Aí, quando acabou, no final de um ano, eu fui me despedir dela e disse: doutora Nina, eu estou voltando para o Brasil, a senhora sabe, acabou meu tempo aqui, eu tenho que acabar minha residência lá. Ela falou assim: Maurício, olha, nós aqui gostamos muito de você. E eu queria te dizer que nós gostaríamos que você continuasse aqui conosco e se estabelecesse na Suécia. Eu falei, doutora Nina, minha vida é no Brasil, eu tenho minha família, eu tenho. E lá eu falta um ano para acabar a residência, daqui a um ano eu sou especialista, eu vou poder seguir a minha carreira lá. Ela disse: não, eu entendo, mas eu quero que você saiba que você seria muito bem-vindo aqui. E eu vou te provar isso. Aí me deu uma carta que era a minha inscrição no doutorado. Assim, eu já te inscrevi no doutorado como meu aluno. Então, essa carta você pode usar ela ou não. Se você quiser, você começa o doutorado amanhã, e aí eu teria que fazer o doutorado, 4 anos, aí depois eu teria que fazer o internato, depois eu teria que fazer as provas de sueco, de Sim, tudo, fazer sim. equivalência do diploma, depois fazer mais 6 anos de residência. Era um projeto assim de 15 anos. Eu tinha 25, 20, eu tinha 25 anos. Porra, eu vou ficar aqui 15 anos para fazer o que eu vou.
ter o título de residência daqui a um ano no Brasil. É claro que não é a mesma coisa, mas é, é diferente. E é lá que eu quero. Eu não quero ser um imigrante. Eu quero ser. No Brasil, eu vou ser rei. Aqui não, aqui eu vou ser sempre o brasileiro. Não quero. Isso eu não quero. Não quero para mim ser o eterno imigrante. Era a minha visão. Estou dizendo que eu estou certo ou errado. Sim, sim. E aí eu voltei e vim acabar aí a residência e aí fiz toda a minha carreira aqui no Brasil, lá no Fundão, e foi maravilhoso. Além do trabalho, né, do esforço que você acabou de relatar, o que que você acha que são pré-requisitos aí para a gente conseguir, de alguma forma, ou para o jovem construir uma reputação internacional? Você acha que é baixar a cabeça e trabalhar mesmo, ou tem alguns diferenciais dentro dessa tua experiência? Olha, quando eu voltei para o Brasil, eu adorei esse período lá na Europa, né? Falei, porra, eu quero conviver muito aqui. Mas, porra, como é que eu vou ter uma carreira internacional? E aí entra aquele meu lado diplomático, voltando lá para a Teu infância. pai. É, eu falei assim, cara, o caminho internacional passa por duas vertentes. Ou você faz pesquisa de nível internacional, que é muito difícil aqui no Brasil, Uhum, uhum, uhum. né? Você fazer uma pesquisa realmente de ponta, de pioneirismo. O Brasil nunca ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, não é à toa. Bom, isso é outra história, mas, de qualquer maneira, você vê que não há uma tradição de ponta em pesquisa. São pouca gente faz trabalhos assim absolutamente inovadores dentro do conceito internacional, muito menos no nosso meio e no onde eu estava. Parece que podemos ter alguma esperança aí agora, né? Estamos aí com esse Sim, trabalho aí. sim. Mas isso há 30, 40 Sim. anos atrás definitivamente não havia. E eu falei, o caminho é via as sociedades médicas. É o trabalho associativo. Então eu comecei a entrar para as sociedades médicas. Falei, a sociedade, porque ali há um caminho natural. Eu comecei na Sociedade de Ginecologia do Rio, como secretário-geral, depois eu fui a secretário da Sociedade Brasileira de Mastologia, e depois eu fui vice-presidente e acabei presidente da Federação Latino-Americana e depois eu fui presidente da Sociedade Mundial de Mastologia. Fui da Sociedade Americana, onde eu fui parte do board durante muitos anos, e depois eu fui para a Sociedade Mundial. E aí, nessas sociedades, você vai conhecendo muita gente. Aí entra a Uhum. tua personalidade de conseguir criar uma rede de relacionamento, criar pontes. A diplomacia é criar pontes, juntar interesses. Então, por exemplo, eu entrei na Sociedade Mundial de Mastologia, logo eu trouxe um, o presidente da China Cancer Association para ser o vice-presidente, trouxe o pessoal da França, trouxe o pessoal dos Estados Unidos. Conclusão, daqui a pouco a gente estava com a Sociedade Internacional. Hoje eu faço parte do board da Sociedade Chinesa, da Academia Chinesa, eu tenho uma relação muito grande, sou da Academia Francesa de Cirurgia. Isso tudo foram frutos dessas relações que começaram lá atrás. E dentro desse projeto, aí mistura de sorte com oportunidade, na década de 90, falei assim, cara, eu precisava viajar, porque eu tinha que eu era convidado para ir aos lugares, mas eu estava começando a carreira, eu não tinha recursos, e ninguém me patrocinava para ir a lugar nenhum. Eu tinha que ir trabalhando, juntando dinheiro, e tinha filhos pequenos na escola, pagando escola, essa coisa toda vivendo, né, dando conforto à minha família, dando um padrão bom a ela, que eu estava acostumado e que eu queria. Bom, aí eu falei, cara, eu tenho que ser médico da Varig. A Varig tinha um serviço médico aqui no Rio. Falei, cara, se eu for médico da Varig, eu tenho passagem para o mundo inteiro. Eu vou poder ir a tudo quanto é lugar. É a minha chance de crescer nessa área. Aí abriu uma vaga de ginecologista na Varig. E eu conheci uns médicos que eram médicos da Varig. Aí eu pedi para eles me indicaram e eu fui para uma entrevista lá com o chefe do serviço médico da Vale. Aí eu cheguei lá, ele me recebeu, muito gentil, era um ginecologista, eu estava entrando no lugar dele, ele foi a chefe do serviço, então ficou vago o lugar de ginecologista no ambulatório, lá no serviço médico. Aí eu fui falar com ele, tá bom, tá, começou, tá, Maurício, eu sei que você é muito qualificado e tal, vai ser um prazer, mas olha, tem aqui uma pilha, ele mostrou uma pilha, tinha 10 currículos. Eu tenho 10 candidatos aqui muito bons e tal, a gente vai escolher quem é que vai ficar, tal, depois a gente te liga e te avisa.
Claro, eu entendo perfeitamente, tal. Pá. Me despedi. Quando ele foi me levar na porta, eu bati no ombro dele e falei assim: olha, naquela lista ali tem 10 ginecologistas, mas nenhum deles quer trabalhar tanto na Varig quanto eu. Saiu. Dia seguinte, ligo a secretária para eu ir fazer o exame médico, entendeu? Para eu ir fazer o exame médico como ginecologista da Varig. E eu fiquei lá durante 4 anos. E aí, cara, eu viajava para o mundo inteiro, cara. Japão, China, Estados Unidos. Era assim: sábado vai ter uma reunião aqui em Boston, você pode vir? Posso. Saía Ninguém sexta-noite, entendia nada. sábado, ficava domingo, segunda eu estava de manhã atendendo lá no ambulatório, entendeu? Cara, aí congressos, vai ter congresso na Grécia, eu ia. Mas você conseguiu equilibrar isso, Maurício? Porque eu acho isso uma grande dificuldade. Porque as sociedades, muitas vezes, elas acabam consumindo muito a gente. De alguma Aham. forma, você tem que conseguir transformar aquilo em retorno para a tua vida não desandar, né? Ter um equilíbrio. Você conseguiu Não, mas, encontrar cara, isso? Ou teve orientação de alguém? eu sempre fui muito objetivo e muito, assim, resolutivo nas coisas. Então, cara, eu fazia de noite, de madrugada, as coisas, fazia, contactava, entre uma consulta e outra, eu dava os telefonemas. E na época não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha nada. Sim, sim. Mas eu fazia. Então, eu fui criando essa network, essa rede toda internacional, carta para lá e para cá, mandava. E não tinha computador, não tinha nada. Na década de 90. E além da Aí, Varig era consultório? consultório. Não, cara, eu era médico do fundão, Ah, você ainda estava não no vai fundão acreditar. ainda? Puxa Claro, vida. cara, eu o tempo todo trabalhando no fundão, fazendo mestrado. Nessa época, eu fiz o mestrado, eu defendi o mestrado em 92, eu era médico da Varig. Eu fiquei na Varig de 90 a 94. Aí, em 92, eu fui, fiz o meu mestrado e o doutorado em 97. Então, quer dizer, eu fazia isso tudo, fazia sábado, domingo, porra, uma família me apoiando, a Ana sempre me apoiando, sábado, domingo, em casa, trabalhando, de manhã saía com os meninos, ia ao clube, voltava de E o, e tarde, o- ia e o dormir. mestrado e o doutorado teve alguma coisa a ver com os trabalhos lá da Karolinska? Teve, foi sobre câncer de mama, sempre câncer de mama. Isso me aproximou, porque como eu era da sociedade de mastologia e fazia esses trabalhos todos, isso me aproximou muito da indústria farmacêutica. Na época eu tinha uma ótima relação com a indústria farmacêutica. E aquela época a indústria farmacêutica não é como hoje. Hoje a indústria farmacêutica ela está ligada às instituições. O contato, né, a rede, a oncologia DO se relaciona com a Roche na Basileia, não é o representante, que não tem mais representante da indústria farmacêutica, né? Visitando Sim, médico, sim, sim. praticamente não tem. Mas na época tinha. Eu tinha contato com todos os representantes, com os gerentes, e eu tinha essa relação. E como eu organizava muitos congressos, eu estava nos congressos internacionais. E aí, em 94, um dia, um gerente da indústria farmacêutica me ligou e falou assim: Maurício, eu queria marcar um almoço com você. A empresa está sofrendo uma mudança, está vindo um presidente novo e nós queríamos marcar um almoço com você. Claro, com o maior prazer. Então, marcamos lá ali, eu era do Fundão, né? No aeroporto do Galeão, antigo ainda. Tinha uns restaurantes lá. Fomos almoçar lá um dia. Aí era um presidente novo, ele estava vindo da Venezuela, era um brasileiro. Bom, em resumo, ele falou assim: Maurício, eu queria te convidar para ser o diretor médico da farmácia no Brasil. A farmácia era o que hoje é equivalente à Pfizer. Ela Uhum. precede a Pfizer. Ela era uma das maiores empresas. Na época a coisa era muito mais pulverizada. Hoje está tudo consolidado. Mas naquela época, mas era um grande player de oncologia, de câncer. Era câncer e hormônio de crescimento. Era uma empresa sueca e uma empresa italiana que estavam se fundindo. A Farma Itália, Carlo Erba, com a farmácia sueca. Aí falou assim: eu queria te convidar para ser o diretor médico no Brasil. Pô, mas quem que faz um diretor médico de uma empresa dessa? Eu não sei. Não, não, não. A gente quer uma pessoa que tem muito bom relacionamento com a classe médica, você é uma pessoa muito bem relacionada, muito querida. Mas, caramba, o que eu vou fazer, cara? Não sei, não sei, não tem. Não, você vai cuidar de toda a parte regulatória, de toda a área de pesquisa, de toda a área. Não, não, pesquisa, cara, não faço pesquisa com medicamento, não tem experiência. Mas a gente treina você. A gente manda para fazer curso no exterior. Sim, 6 meses tu vai estar
absolutamente preparado, mas você tem nós entendemos que você tem as habilidades que nós precisamos. Muito bem, mas quais são os bônus? Bom, os bônus, você vai ter um salário, cara. Olha, para você ter uma ideia, eu ganhava na Varig por mês, assim, 10 vezes que eu ganhava no fundão. Ah, Quer dizer, o salário da Varig era um grande salário. E eu ia ganhar na farmácia, por mês, o que eu ganhava por ano na Varig. que isso? Cara, um puta salário. E, cara, bom. E que mais? Não, tem E automóvel. fazia consultório ainda? Peraí, cartão corporativo e viagens e tal. Você vai viajar pelo mundo inteiro, congresso e tal. E eu fazia consultório lá na Sorocaba. Eu falei assim, mas vem cá, bom, e o que vocês exigem? Dedicação exclusiva. Eu falei, não tenho a menor condição. Não tenho a menor condição, sabe? Sabe por quê? Eu não sei se eu tenho. Vocês acham que eu tenho, eu não sei se eu tenho. Eu não sei se eu vou dar certo nessa função. Segundo, e se eu não gostar? E pior, e se vocês não gostarem de mim? Eu vou largar tudo, fechar meu consultório, largar o fundão, largar a Varig, largar tudo para jogar todos os meus ovos na mesma cesta e se isso não der certo? Disse, não, mas a condição é essa. Eu falei, não, então eu te agradeço, mas eu não aceito, tá? Muito obrigado. Olha, eu fico encantado com o convite. Mas, olha só, sair da Varig eu poderia sair, não tem problema. O fundão, eu acho que eu consigo uma licença. Eu estou para fazer o doutorado, eu tinha acabado o mestrado, eu entro no doutorado, eu tenho uma licença do fundão para fazer o doutorado. Isso eu consigo. Agora, o consultório não tem jeito, eu não vou fechar o consultório. Qual é o horário? Não, o horário é de 8 às 5 da tarde todo dia. Pô, você faz consultório depois das 5, não pode fazer. Então tá bom. Aí passou, no dia seguinte eles me ligaram, não, a gente quer de qualquer maneira que seja você pode fazer teu consultório, manter tua vida e trabalhar durante o dia. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa solução de atender à noite foi da Ana. Só pode ter sido, Aí eu rapaz. saía da farmácia e eu entrava e ficava até as 10 da noite no consultório todo dia, cara. E fazendo parto, cara. Eu ainda era parteiro, cara. Olha, eu nunca fiz tanta promessa na vida, porque eu tinha viagem para o exterior quase todo mês. Que eles me mandavam, amor, tem um curso lá na Finlândia, eu quero que você vá, um curso na Suécia. Cara, eu ia a Milão, a sede era em Milão. Eu ia a Milão quase todo mês. Eu ia a Milão, comprava um sapato para a Ana voltar, ficava apertado, no mês seguinte eu ia lá e trocava. Entendeu? Era assim, sabe, era habitual. Eu viajava assim, o mundo inteiro. E eu administrando consultório com essa vida de parteiro, era uma loucura. Mas deu tudo certo. Conte-me a verdade. Boas memórias desse momento ou foi um momento de muito estresse? Ou foi um momento de muito estresse? Não, pô, melhores memórias. Eu adorei, adorei, foi fantástico. Isso me abriu um leque de contatos, de relacionamento no Brasil inteiro. Porque você imagina, o diretor médico, cara, é um cara de muito poder. Eu era o cara que ligava para você e te convidava para ir à França semana que vem. Uhum. E a França não é que nem hoje com o negócio de compliance, não. Era business, limousine, hotel 5 estrelas, jantares, entendeu? Era assim, era. Então, quando eu ligava, ninguém não atendia. Você vê o teu prestígio, eu estou usando o teu dele. Cara, você liga, todo mundo atende, cara. Todo mundo atende. Então eu ligava, todo mundo atendia. Eu tinha uma secretária que falava não sei quantos idiomas, me ajudava a ver. Na época eu não tinha chat GPT, não tinha nada. Cara, a mulher me abria todas as portas no mundo, conhecia todo mundo. Então, qualquer coisa, olha, vamos a Milão, reserva um restaurante tal em Milão, daqui a pouco, já reservei, já tal. Hoje tu faz isso pela internet. Naquela época não tinha nada disso. Então, cara, foram 2 anos. Aí, no final de 2 anos, a empresa passou por uma fusão com a farmácia Upjohn. E aí, nesse processo, eles me ligaram e disseram assim: olha, Maurício, a empresa vai se fundir e vai para São Paulo. Vai ser a nova farmácia Upjohn. E você foi selecionado para ser o diretor médico, nós queríamos que você fosse para São Paulo. Aí eu fui a São Paulo, para uma entrevista lá com o novo presidente e tal. Aí eu virei para ele, chamado-se Eloy Bóssio. Eu falei, Eloy, olha, você não sabe a honra desse convite, o reconhecimento, tanto a empresa, o braço americano como o braço sueco, italiano, me querem que eu continue me dando essa. Mas eu quero dizer para você o seguinte: eu não vou para São Paulo por nada, por dinheiro desse mundo. Que isso vai significar eu acabar com o meu sonho, da minha profissão. Eu quero ser médico até o fim da minha vida, até o último dia da minha vida, eu quero clinicar.
Se eu for para São Paulo, não, mas lá você pode abrir um consultório. Não, São Paulo eu não vou ser ninguém. Eu não posso começar aos 40 anos, uma profissão em São Paulo. Então eu agradeço muito, mas eu não vou. Não, mas pensa bem, Maurício, é uma grande oportunidade, você pode. Eu falei, professor, Eloy, eu não vou para São Paulo, deixa eu te falar, e não me entenda com arrogância. Eu não vou para São Paulo nem pelo seu salário. E você não pode me pagar o seu salário. Mas pelo seu salário, e eu quero dizer, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso trabalhar, sustentar minha família. Mas eu não posso ir para São Paulo, mesmo pelo seu salário, porque o meu sonho está aqui. Aí ele virou e falou: tá bom, mas. Aí ele, passado 2 dias, me ligaram dos Estados Unidos. Não, Maurício, a gente soube que você não quer ir para São Paulo e tal. Então nós temos um convite para você vir para os Estados Unidos. A gente quer que você venha para Kalamazoo, para a sede da Upjohn, para cuidar da América Latina e tal. Mesma coisa, eu te agradeço. Eu estava no fundão, tocou, aí na época já tinha celular. Tocou o celular, eu atendi lá no corredor lá do fundão. Eu nem falei com a Ana, não falei nada. Olha, deixa eu falar uma coisa. Não vou. Pô, eu tenho uma vida toda estruturada no Rio. Já acabar de comprar um belíssimo apartamento, meus filhos na escola, a Ana com a família dela, trabalhando na Fiocruz. Pô, eu ia desorganizar a família inteira com um projeto que nem eu sabia se ia ser bom, ficar viajando pelo mundo inteiro, e a Ana lá sozinha, em Kalamazoo, com 2 meninos pequenos. Não. Rapaz, você, Agradeço você, muito. você gostava da Clínica Sorocaba, hein, rapaz? Cara, adorava e adoro até hoje. Estou lá desde 86. Aí, cara, eu falei, não vou. Aí eles chegaram, aí depois me ligou o presidente, disse assim, mas Maurício, eu tenho ordem explícita de não te perder. Bom, então é problema seu, você tem que encontrar uma solução. Aí eu fui demitido, recebi uma indenização, olha, de 14 salários. Meu Imagina, Deus do céu. 14 salários. Recebi carro, o plano de outplacement, tudo. Dava 14 salários. Cara, eu fui chamado na Receita Federal, que eu tinha pago tanto imposto na fonte, que chamou a atenção da Receita Federal, porque fugiu à média. Eu tinha Padrão, padrão. um padrão de pagamento, num ano veio, porra, uma quantia enorme. Aí quando eu fui lá, eu disse, não, já foi esclarecido. Não, o senhor já tinha sido chamado, fica tranquilo, está tudo certo, está tudo legalizado. Tal. Não, é claro que está tudo legalizado, é a empresa que faz. Não, é porque chamou a atenção o sistema de filtro aqui, mas está tudo certo. E aí eu voltei, aí terminei o doutorado e continuei minha vida inteira. Isso foi em 97. Aí eu continuei, aí voltei para o consultório, full time, aí as sociedades, mas aí eu tinha uma rede de relacionamento enorme, e aí eu já estava numa outra posição e fui crescendo, e aí eu fiz MBA, e aí a gente foi seguindo aí, fazendo outros projetos que foram surgindo. Muita coisa foi surgindo. E antes de eu perguntar da academia, eu tenho uma curiosidade aqui que você tinha me falado na outra vez que a gente se encontrou. É, por que você inventa de atender em Portugal? Como é que é a oportunidade aí e o valor que você viu nisso? Não, foi o seguinte, em 2007, a minha filha, a Mariana, ela foi estudar em Portugal. Foi fazer parte da graduação da PUC em arquitetura em Portugal. Aí nós começamos a ir a Portugal, visitá-la naturalmente. Ficamos Sim. fascinados, cara. Ficamos encantados. E na época estava começando aquele negócio de nacionalidade. Uhum. Aí eu soube das nacionalidades e tal. E aí eu podia aplicar, porque meu bisavô era português, então minha mãe podia tirar como neta. Bom, aí isso foi um processo de nacionalidade. Mas, ao mesmo tempo, um amigo meu me ligou um dia e disse assim: eu estou indo morar em Portugal. É mesmo, Portugal, mas por quê? Um cirurgião plástico. Não, eu vou morar lá e tal. Eu falei, mas vem cá, você, o nome dele tem um nome estrangeiro. Cara, tu é português? Não sou não. Eu vou. Mas você tem equivalência médica? Não, eu tirei. É mesmo? Como é que tira? Não, isso aí é na faculdade, tem que ir na faculdade tirar a equivalência. Aí, gostei dessa ideia. Vou me inteirar. Aí nisso, a Ana me falou assim: pô, tem uma médica lá do hospital que o marido dela fez a equivalência médica. Eu liguei para ele, ele foi lá no consultório e me explicou como é que ele tinha feito. Eu falei: pô, eu vou entrar nisso.
Tinha sido do As fundão universidades, também, ele. as universidades na época não é a lei atual, é uma lei antiga. Quer dizer, todas as universidades públicas, federais, Ah, tinham é? direito, tinham. Isso era uma lei dos 150 anos do Brasil, de equivalência, daqueles Uhum, uhum, sesquicentenários, foi em uhum, uhum, 1972. uhum. Isso já foi em 90, 2000. Aí eu tinha essa lei, que tinha equivalência. Aí eu preparei todos os documentos da faculdade e levei para Portugal. Cheguei lá, cara, sem exagero. Cara, umas 300 páginas de documento, todos os comprovantes, currículo, do histórico escolar, e levei. Mas eu já estava ligando para a secretária, já estava amigo dela, ligando, muito gentil, a secretária lá da faculdade. Aí quando eu cheguei lá, ela falou assim, senhor Sempre, professor, sempre, sempre o diplomata que você quis ser, é. né? Eu falo, senhor professor, é muito raro um médico como o senhor pedir equivalência. Geralmente são médicos recém-formados que vêm para Uhum. Portugal para trabalhar. O senhor já tem 50 anos, já tem toda uma carreira. O senhor não gostaria de conhecer o diretor da faculdade? Eu falei, gostaria, adoraria. Então eu vou ver se ele pode lhe atender. Ele não está aí hoje, eu vou ver se ele pode lhe atender amanhã. Aí ela ligou e disse assim: ele pode lhe atender amanhã às 10 da manhã. Ou não? Não, ela falou assim: ele pode lhe atender. O senhor tem um telefone que eu possa lhe ligar aqui de Portugal? Eu falei, tem, mas não está aqui comigo agora o número. Mas eu já me dá o seu telefone que eu lhe ligo daqui a pouco. Lhe dando o meu telemóvel aqui de Portugal. Uhum. Saí dali, fui no Corte Inglês e comprei um telefone português e liguei para ela, estou aqui com o meu telefone português, me liga. Aí ela me ligou depois, amanhã às 10 da manhã. Aí eu cheguei em casa, peguei o computador, abri e fui ver quem era o cara, chamado José Fernandes e Fernandes, diretor da faculdade, cara que eu ia conhecer no dia seguinte. Aí eu cheguei lá, li o currículo dele, li o discurso dele de posse, e quem era o cara? O cara era um cirurgião vascular, o diretor da faculdade, o cara presidente da Associação Europeia de Cirurgia Vascular, tudo, o cara da Academia Portuguesa de Medicina. Pô, cara, tudo bem. Cheguei lá no dia seguinte, quando eu entrei, ele olhou para mim, senhor doutor Maurício, muito prazer, senta aqui. Pô, não, professor, que prazer, que honra. Quer dizer que você trabalha na Clínica Sorocaba? Conheço, sim, senhor. Trabalho no Rio, na Clínica Sorocaba. Então você conhece o doutor Arno? É claro que conheço o doutor Arno. Conhece o doutor Medina? Claro que eu conheço o Medina. Poxa, são meus amigos, são os professores e tal. Ah, que bom. Aí o papo ficou nesse negócio e tal. Aí ele virou e falou assim, isso foi em 2007. Aí ele virou e falou assim, eu estou indo daqui a 2 meses ao Rio de Janeiro para tomar posse na Academia Nacional de Medicina, como membro honorário internacional, como honorário internacional. E, poxa, que bacana, professor. Legal. Ah, vamos ver se eu lhe vejo lá. Eu já tinha uma relação com a academia, assim, a Sorocaba tinha muitos acadêmicos, então eu ia a Sim, muitas sim, sim, sim. posses. E depois eu ganhei prêmios da academia, ganhei 2 prêmios da academia. O prêmio Madame do Rocher, que é o prêmio de ginecologia anual. Tá. Eu ganhei em 97 e em 2003. Eu tinha ganho Uhum. 2 vezes prêmios da academia, o maior prêmio de ginecologia da academia. Então, a gente tinha assim, algum Vínculo, relacionamento né? lá, Sim, mas sim, sim. não era habituê, nem frequentava nem nada. Aí, quando em 2007 o professor Zé Fernandes vinha ao Rio, aí eu liguei para o professor Orlando, que era o secretário-geral da academia na época, que era muito meu amigo, ele tinha sido meu preceptor de internato, aquela cirurgia Uhum. geral que eu fiz lá atrás. Aí eu liguei para ele e falei, professor, eu soube que vai vir aqui o professor José de Jesus Camargo, José Fernandes Fernandes, Internet. vem ao Rio e eu queria saber o que a academia vai fazer na vida deles. Não, Maurício, não tem nada. Ele toma posse lá na academia, tem um coquetel. Não, tem um jantar. Não, não tem nada, não. Professor, não tem nada. Não, não tem nada, não. E, professor, olha só. Se o senhor estiver de acordo, eu queria propor à academia que eu ofereça um jantar na minha casa para ele, em nome da academia. A academia oferece um jantar para acadêmicos, só convidados acadêmicos, a academia que vai fazer a lista dos convidados em homenagem ao professor José Fernandes, na minha casa. Ele falou, vou falar com o presidente Marcos Morar, vou falar com o Medina, falar com o Zé Fernandes, ele aceita, vou ver.
Aí passou uma semana, me ligou, Maurício, falei com o Marcos Moraes, ele gostou, falei com o Medina, ele gostou, e o Zé Fernandes adorou. Então você pode fazer um jantar na sua casa, você me diz quantos convidados. Eu falei, os convidados, pode ser 40 pessoas, não tem problema nenhum. Quantas pessoas forem na minha casa, eu só sugiro que sejam só os acadêmicos, sem os familiares, para ir mais gente, Uhum. mais acadêmico, tá? Uma coisa profissional. E assim foi, vieram 40 acadêmicos, e aí eu trouxe o cônsul de Portugal, trouxe o reitor da universidade, o diretor da faculdade, trouxe, enchi a casa de autoridades da área de ensino. Ele ficou fascinado. O Zé Fernandes não cabia de alegria. E depois me disse assim, aí ele falou assim, amanhã eu queria que você fosse no hotel tomar café da manhã comigo. Tá bom, professor. Aí no dia seguinte do jantar, eu fui tomar o café da manhã com ele lá no hotel. Ele falou, Maurício, olha, ontem você fez para mim uma coisa assim absolutamente única. Eu não tenho como te agradecer. Que isso, professor? Eu que agradeço. Poxa, é na minha honra de receber todos esses acadêmicos lá em casa, pessoas que nem eu tenho tanta intimidade, muitos são meus professores, mas nem eu tenho intimidade. E na minha casa, no jantar que eu ofereci, isso me deu um prestígio. Não, não, o prestígio foi meu. Não, eu quero te retribuir. Me peça alguma coisa. Eu lhe pedi, eu não tenho que pedir nada, eu só tenho que lhe agradecer a oportunidade de subir. Não, não, não. Você vai me pedir alguma coisa. Aí, bom, professor, já que o senhor está me perguntando, eu vou lhe pedir uma coisa. Eu queria dar uma conferência na Universidade de Lisboa. É isso que você quer? É. Eu dar conferência na universidade. O dia que você quiser, a hora que você quiser. Então, pronto. Você só me diga a fase, quando é que você vai estar em Lisboa, que eu organizo, me diz o tema, a fase você vai estar lá e eu preparo tudo lá para você. Então, tá bom. Aí eu voltei, pensei, eu ia em julho, isso era em abril. Em julho eu ia a Portugal, visitar minha filha. Eu liguei para ele, mandei, olha, professor, eu vou estar aí na semana de tanto a tanto, e eu queria dar uma aula. Aí eu pensei, bom, uma aula que seja de interesse de mais gente, né? Um tema específico. Uhum. Eu falei, as novas tecnologias no diagnóstico do câncer de mama. Pensei um tema assim, bem amplo, que pudesse interessar a outras especialidades. Falou, não, tá ótimo o tema e tal, então tá combinado, dia tal. Você chega aqui na minha sala às 10 horas da manhã. Eu cheguei lá às 10 horas da manhã, tinha 15 professores titulares. Me apresentou a todo mundo e tal. Entramos no auditório lá, o auditório principal da Universidade de Lisboa, lotada de alunos. Botou todos os professores na primeira fila, me apresentou, eu dei a conferência. Ele passou a palavra para cada um dos titulares. Cada um era, fulano, faça a sua pergunta. E o cara tinha que fazer uma pergunta, os 15. Eu respondi as 15 perguntas. Quando ele acabou, me parabenizou, agradeceu muito, aí me trouxe uma comenda da universidade, uma medalha enorme, e o meu diploma da equivalência. Pô, que Nós nunca legal. tínhamos conversado sobre isso. Aí ele me deu o diploma, está aqui a sua equivalência médica em Portugal. Isso foi em 2007, mas eu guardei aquilo e nunca usei. Em 2014, eu fiquei em Portugal, você se forma, você tem o direito a praticar sob supervisão. Você não Uhum. pode abrir um consultório e dizer que é oftalmologista, entendeu? Você tem que, Uhum. tem que ter, trabalhar sob supervisão em ambulatório, em emergência, em pronto-socorro, em médico da família, essas coisas. Mas não como especialista. Você tem que ter o título especialista, que é da ordem dos médicos. É Uhum. como se fosse é o Conselho Federal de Medicina que dá Uhum. o seu título Uhum. especialista. Aí eu tive que aplicar, que é o que é mais difícil. A equivalência é difícil, mas hoje, além disso, você tem que ter um título especialista, você tem que fazer prova, e um título especialista aqui no Brasil. Mas eu também dei entrada e recebi, por notório saber, o título especialista em Portugal. Isso foi em 2015. E aí, recentemente, eu tenho com esse fluxo de muitos clientes mudando para Portugal, muitos começaram a pedir quando eu fosse, porque eu tenho apartamento em Portugal. Aí eu Uhum. comecei a ir a Portugal com mais frequência, tenho cidadania, tudo. Aí acabou que elas começaram a me convidar e um dia elas me ligaram, olha, nós conseguimos um consultório para você atender aqui. É. Aí eu comecei a atender num consultório em Portugal a clientela brasileira que mora lá, são as minhas clientes. Você não E teve eu, escolha, então. não, aí eu falei com a Ana, eu falei, olha, Ana, nossas férias em Portugal, 1 ou 2 dias eu vou. Vai. Aí A tua filha continuou morando lá? tá morando na Holanda, Ah, mora na tá. Holanda, mora em Roterdã. Mais perto para viajar também, né? Não, tudo a mesma coisa. Mas é isso, cara. Aí a gente vai, aí isso foi me aproximando naturalmente da academia, e aí em 2018 eu
comecei a pensar seriamente em me candidatar. E aí aí eu fiz o processo todo, que é frequentar. E aí vamos na prática agora. Pergunta objetiva. O que significa, na prática, ocupar uma cadeira na Academia Nacional de Medicina? Olha, eu vou te dar uma resposta que não é minha. Quando eu fui na posse do Eduardo Gianetti, na Academia Brasileira de Letras, você conhece o Eduardo Gianetti, né? Um grande filósofo, antropólogo, cara, a cultura é extraordinária. Eu fui na posse dele, uma coisa extraordinária, o discurso dele. E ele falou no discurso dele assim, perguntaram para ele o que é entrar para uma academia. Aí ele falou assim, academia é um púlpito, academia é tipo projeto, que você pode usar ou não. Então, a academia causa, ela dá isso. Além de eu, vamos dizer assim, primeiro, é o ambiente mais saudável que eu já frequentei na minha vida. De todos esses ambientes que eu frequentei na minha carreira, é o ambiente mais saudável, porque são pares homogêneos, e ali ninguém disputa com ninguém. Ali não há disputa. Mesmo para a diretoria e tal, não há, geralmente há um consenso, emerge naturalmente um líder para a academia, então não há disputa. Pode ter um ou outro queira, mas não adianta, aquilo tem que brotar Uhum. naturalmente. Então, a academia é um ambiente muito de pares, muitas pessoas se ajudam. Então, isso já é um prazer extraordinário. Segundo, para mim, que tenho esse temperamento, eu que tenho esse temperamento de agregar, de conseguir, cara, ali eu estou no playground, eu estou cercado de amigos para conciliar os interesses, unir os interesses. Então, eu comecei a fazer desde o início. E como eu sou muito dinâmico e muito produtivo, as coisas começaram a acontecer ali dentro, as coisas foram sendo realizadas, foram dando certo e tal. Bom, então, a academia, primeiro, dá essa oportunidade desse convívio linear muito bom. Segundo, abre essas portas, porque você passa a ser atendido por todo mundo, né? A Sim. história do... Quando eu ligo, ele atende. Eu sou um par dele, eu sou um confrade dele. Não é um cara que está ligando para pedir um favor. É uma Uhum. relação. Qualquer acadêmico que eu ligue, ele responde na mesma hora ou logo, que há esse compromisso natural de se ajudar mutuamente. Então, isso é extraordinário. É um ambiente que permite realizar muitas coisas, porque muita gente ali com muita rede de relações. Esse exemplo que eu dei do Giovanni Thierry com Icos, o Rubens Uhum. Belfort, Uhum. e Uhum. tantos outros, que a gente fala, o Natalino, é o reitor da Universidade do Maranhão. Então você fala com ele, as coisas acontecem, uma coisa no Maranhão, pronto, resolveu. Qualquer um que você liga, as coisas se resolvem. O Henrique Salvador em Minas, o Viela no Rio Grande do Sul, toda a turma, o Camargo, porque você tem acesso a todo mundo. E sem contar a USP, a diretora da faculdade, todos os maiores professores titulares, todos da USP, são da academia. Então, você tem acesso a todos eles numa relação de paridade. Então, isso é uma coisa extraordinária. Então, se você tem ideias e projetos, é o melhor lugar para desenvolvê-los. Esse é o meu encanto da academia. É o que eu posso fazer, líder. Não é ser acadêmico, não é o prazer, a honra, etc. Isso eu também tenho, mas eu Uhum. te garanto, não é o mais importante. Não é, eu sou acadêmico. Não, isso aí não precisa. Isso aí o importante é o que fazer com isso. Então, eu acho que a academia me trouxe muito isso. E eu vislumbro, eu olho para frente, eu espero, mais 15, 20 anos estando lá dentro, com uma atuação. E olha, e lá na academia, hoje, tem médicos com 25 anos a mais do que eu, atuantes frequentando toda semana. 25 anos mais do que eu. Então você vê, é possível sonhar com isso, com essa perspectiva de atuar e de trabalhar sempre para o engrandecimento da academia. E com isso, todo mundo cresce, eu cresço, a academia cresce. E a pergunta mais complexa que eu vou te fazer hoje, mas preciso te fazer. Como vocês estão conseguindo levar a academia para o futuro? Utilizar toda essa bagagem, toda essa história que vocês têm para conseguir dar um norte para essa nossa medicina que a gente está precisando tanto. Esse é o nosso desafio permanente. Que a academia tem, como você mesmo disse, nós somos guardiões da tradição. Nós temos que guardar essa tradição. Nós temos um centro da memória médica lá,
que é fantástico, que é um museu, tem a biblioteca, tem o arquivo da academia, tem histórias fabulosas ali, desses 197 anos que a academia está fazendo esse ano. Segundo, ela tem, como nós vimos, quadros extraordinários que são efetivamente comprometidos com a academia. São pessoas que apoiam. Então, é isso que nós estamos tentando. Todas as diretorias estão sempre tentando a academia se abrir cada vez mais. Nós tivemos uma presidente, ela foi a primeira mulher presidente Eliette Busquelat. Ela fez um trabalho maravilhoso. E ela se empenhou muito nesse trabalho de dar visibilidade à academia. E Uhum. nós estamos buscando. A academia tem relações com a academia francesa, com a academia portuguesa, com a academia da França de cirurgia. E ano passado nós fizemos um convênio com a academia chinesa. Isso fui eu que intermediei, porque eu faço parte dessa parceria com a China. E hoje em dia eu levo todo ano um jovem líder à China, patrocinado pela Que China. legal. A gente tem feito reuniões. E, cara, e as reuniões com a China têm 17 milhões de audiência, 17 milhões. É uma coisa extraordinária o que eles fazem na China. E eu tenho ido uma ou duas vezes por ano à China nesse projeto de cooperação. Então, ano passado nós tivemos essas reuniões com a França, então a ideia é, aos poucos, ir fortalecendo cada vez mais. Agora, eu acho que nós precisamos atuar também em outras vertentes. Existe a área internacional, existe a área do governo, porque a missão da academia ela foi criada para dar suporte ao governo federal. Então, nós Uhum. procuramos sempre ter uma boa relação com o governo federal. Nem sempre isso é possível. Há Uhum. governos que são mais abertos, governos que são menos abertos. Mas a academia, de alguma maneira, tem sido protagonista, tem participado muito dessa questão do ensino médico, tem se posicionado sempre, fazendo documentos a respeito dessa questão do ensino médio, da ENAMED. Nós vamos ter uma reunião agora em março sobre ensino médico, sobre judicialização da medicina. Esses termos chamados transversais, a academia tem atuado muito na residência médica, tudo isso tem participado de comissões, ela tem estado à frente também de uma série de atividades importantes. Vários acadêmicos têm uma área de atuação muito grande em nome da academia nisso. Então, essas são as maneiras da gente estar contribuindo. Ano passado nós tivemos várias reuniões com o judiciário, a ida lá aquele ministro Barroso veio na academia participar. Ou seja, a gente tem procurado, tem feito com o Tribunal de Justiça do Rio, trazer temas de feminicídio, de aborto. A academia tem participado das audiências públicas. Ou seja, a gente é porque essas coisas nem todo mundo fica sabendo, mas a academia participa de Sim, tudo sim, sim. isso. Então, essas são ações importantes. E eu penso que a gente também tem que trabalhar com o médico jovem e também com os estudantes. E esse é um foco que nós estamos tentando agora fortalecer. E esse projeto das jovens líderes, jovens lideranças médicas da academia, o objetivo é isso, é trazer esses jovens junto dessas ligas acadêmicas, os estudantes, para a gente procurar ter também um protagonismo nesse segmento. E a academia usar. Não adianta a gente estar num berço esplêndido, distante dessa realidade. É aquela história de vender um Uhum. produto que ninguém quer comprar, entendeu? A gente precisa, essa consciência nós temos e a nossa discussão permanente na diretoria. Não, e é muito bacana escutar que vocês estão focados nesse objetivo, né? Porque eu acho que gera um pouco de esperança para esse nosso mercado um pouquinho conturbado que a gente está vivendo aí nesses últimos anos, nessas últimas décadas. E ter vocês aí à frente desse processo, eu acho que tranquiliza toda a classe médica. Não sei se tranquiliza é a palavra, mas pelo menos gera uma esperança, né? Uma luz no fim do túnel para a gente. É isso mesmo, é isso que a gente está procurando. A academia sempre se coloca. Eu posso garantir a você, eu que frequento lá, assim, intimidade, o dia a dia, os objetivos são os mais elevados. Os valores da academia são muito. E todo mundo que entra muito consciente desses valores e realmente se dedica para que isso evolua. Mas nem sempre a academia é consultada. O governo lança um negócio e não consulta a academia. E nem era para Sim, consultar. A academia não é órgão de consulta. Quer dizer, no seu regimento, no seu sim, estatuto, sim, sim, consta sim. que é. Mas se o governo não, se o antigo governo não ouvia a academia, bom, a gente. Olha, o papel da academia durante a pandemia foi exemplar. Ninguém sabe, nós fizemos. O presidente era o presidente Rubem Belfort.
e eu fui o primeiro secretário dele. Quando acabou o mandato dele, conversei com ele, falei, presidente, eu vi que em 1919 a academia lançou uma edição dos anais só sobre as ações da academia na gripe espanhola. Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa do Covid, fazer um relatório, uma memória do que foram feitos nesses 2 anos. Que a academia, durante 2 anos, toda quinta-feira tinha uma reunião só sobre Covid, com convidados do mundo inteiro. Nós temos reuniões com as academias do mundo inteiro. Nós trouxemos todo mundo, a indústria farmacêutica, o presidente da Pfizer falou, os pesquisadores, todo mundo, ministro da Saúde, todo mundo falou na academia, trouxe as suas. Nós estamos aprendendo a conviver, a tratar a doença, a conviver, como fazer. E nós estávamos perdendo isso tudo online. Foram 2 anos sem a academia abrir, todo online. Nós tínhamos 300, às vezes 400 participantes assistindo à reunião da academia. Quer dizer, foi um momento que ela teve um protagonismo muito grande. E nós fizemos uma publicação chamada Memórias da Academia, 2020 e 2021. E é um que amanhã diz assim, o que a academia fez? Lê isso aqui, são 200 páginas, com todas as reuniões, com QR Code, tu entra na sessão, vê todos os... Fizemos reunião com a China, os chineses contando os projetos, aqueles hospitais novos que eles estavam fazendo, toda a conduta, que os chineses também erraram muito, eles fizeram muita coisa errada, os chineses. E todo mundo só aprendeu com o tempo. Mas eu acho que foi um exemplo de como a academia se colocou, e aí ela não foi ouvida a hora nenhuma, mas ela falou o tempo todo, emitiu documentos, fez campanha de proteção, de uso de máscara, de carnaval, de tudo. A gente pressionava, fazia documentos, assinava manifestos todos de apoio, junto com a Academia Brasileira de Ciência. Eu acho que foi exemplar o papel da academia naquela época. E tem sido assim, agora com, com o ensino médico, a academia tem denunciado as fragilidades do sistema, a necessidade de melhoria, e se coloca para ajudar a melhorar isso. Então, a gente espera ser ouvido e poder participar ativamente. Maurício, eu já sabia que eu ia ter uma grande dificuldade aqui de conseguir levar essa jornada aí primorosa, com tanta história boa, e poderíamos ficar aqui horas e horas. Você é um convidado que mereceria um capítulo todo do Fala Doutores, só de jornadas aí. A gente podia colocar aqui de 5 em 5 anos, a gente consegue fazer um episódio aí da tua vida que todo mundo vai querer assistir. Mas vamos para o nosso ping-pong final aqui. E olha, só para. o que. Eu vou te dizer o seguinte, mas olha, eu acho, quando a gente faz a memória virtual da academia, sempre tem lá uma frase que, vamos dizer, que mostra se o. E eu vou te dizer assim, se você assim, dá uma frase que represente a sua carreira, vou dizer assim, movido pelo entusiasmo. Eu tenho um entusiasmo pelo que eu faço. Eu tenho uma paixão, Ele é visível, Maurício. entendeu? É infinito. Então, isso me encanta de uma tal maneira fazer isso. E eu brinco quando assim, eu viajo muito. Eu chego segunda-feira no consultório, assim, cheguei, agora eu tinha feito uma viagem maravilhosa para a Polinésia Francesa, ou para a China, ou para Portugal, para tudo quanto é lugar. E eu chego assim, que bom que eu estou aqui na Sorocaba, no consultório, porque eu adoro estar no Tahiti, mas eu adoro também estar no consultório, entendeu? Aquilo me encanta. Cada cliente é um desafio novo, uma paixão. Descobrir, entender o que aquela. Como é que eu posso ajudar aquela mulher naquele momento? De que maneira? Porque o médico ele tem que tratar o paciente, não é do jeito que eu gostaria de ser tratado, é do jeito que a paciente quer ser. Então, você tem que aprender a decifrar as pessoas. A pessoa, quando ela entra no meu consultório, eu tenho que fazer quase que um raio-x da alma dela, entender o que atrás aqui, mas não o que ela fala. Na verdade, a essência da motivação dela vir a mim para que eu possa corresponder e ajudá-la. Então, esse é o meu exercício diário na minha prática, que me encanta. Então, na medicina, tudo isso que eu falei, trabalhei, eu nem te falei do projeto do Hospital das Américas. Aquele Hospital das Américas eu participei desde o início, toda aquela construção do hospital lá da Barra, que hoje é da Mil. Aquele era um grupo de engenharia e eu era o superintendente. Aí eu conheço cada metro daquele hospital, eu construí todo aquele complexo hospitalar
eu participei de tudo, eu visitei os Estados Unidos, visitamos vários hospitais. Semana passada lancei um episódio com o Max. Então, o Max entrou depois, o Max diretor. Eu participei da construção daquilo, quando era o terreno, quando foi o nome daquele Que Hospital legal. América, fui eu que dei lá na empresa, uma empresa de engenharia, que o dono já faleceu. Ele, um dia, nós estávamos conversando, e eu sou médico da família dele, da mulher, dos filhos, fiz o parto dos netos, a gente tinha uma relação muito boa. E ele um dia falou para mim, ele foi no meu consultório e falou assim, doutor Maurício, eu quero fazer um hospital no Rio, mas eu quero que ele tenha a cara do senhor. Eu quero médico como o senhor lá dentro. Então eu quero que o senhor construa esse hospital, nós vamos construir ele juntos. E aí eu e ele viajamos, fomos na Europa, Estados Unidos, visitando com ele, com os filhos dele, visitando vários hospitais, buscando ideias, conceitos, fomos buscando parcerias. Aí eu fiz o MBA no IBMEC, eu e o filho dele, lá com o Denizar. Denizar participou também desse início das discussões, entendeu? Para definir aquele conceito. E olha, eu vou te dizer, eu não conheço nenhum hospital que tenha o hardware daquele projeto. Não sei se você conhece lá o Hospital das Américas. Conheço. Completo. Aquilo ali são 180 consultórios, tem um centro médico, tem 2 quadras de tênis, tem um spa médico, tem 2 hospitais, tem um centro de diagnóstico completo, tem um centro de convenções. O que você imaginar tem ali dentro. Tudo que o médico precisa, a gente chamava cidade do médico. Tudo num Uhum. só lugar. Esse era o conceito. Quando o Edson da Mil comprou, ele me pediu para eu contar aquela história, um sábado de manhã. Eu fui lá na Mil, ele disse, me conta a história disso aqui que eu comprei. Aí eu falei, olha, esse hospital foi isso aqui por causa disso. E o nome Américas foi por causa disso, cara. Ia ser na Avenida das Américas, num outro terreno. Depois mudou para ali. Sim. Mas o Américas tem muito a ver com a Barra, com uma visão grandiosa, e acabou a UHC, a UHG, quando veio para o Brasil, HG. botou o nome de Américas no projeto deles aqui. Quer dizer, uma coisa que começou em 2005, lá na. Então eu ainda tive essa vertente. E tudo isso, você disse assim, e disso tudo, o que você mais gostou? Cara, eu gostei de tudo. Adorei participar desse projeto do hospital, eu adorei participar da universidade, eu adorei fazer a vida acadêmica, eu adorei orientar tese, eu orientei, adoro ser da academia, adoro clinicar, adoro operar, eu adoro tudo. Então, é movido por paixão e pelo entusiasmo. É isso que eu posso te dizer. E é assim, olha, eu me sinto assim, como eu te falei, eu estou numa fase da vida muito interessante, que eu acho que eu não tenho a ansiedade do jovem, nem a desesperança do velho. Eu estou numa fase assim que eu ainda olho para frente com o mesmo entusiasmo que eu tinha no início. E sem aquela ansiedade. Eu não tenho mais que provar nada a ninguém. Uhum. Eu já alcancei muito mais do que eu poderia imaginar alcançar. Então, eu não tenho assim, eu ainda tenho. Não, eu já fiz tudo. Hoje em dia eu não disputo mais nada com ninguém. Hoje em dia eu quero ser. A minha meta na vida é ser gentil com as pessoas. Ser gentil. Aumentar o meu leque de amigos, as minhas relações afetivas. Esse é o meu patrimônio que eu mais invisto na minha vida para os próximos 20 anos. Pô, eita, patrimônio grande esse, hein? Que Não, você mas já adquiriu e ainda vai adquirir mais, hein? não, vamos aumentá-lo. Isso não ocupa espaço, é que nem conhecimento, não ocupa espaço. Mas vamos lá, ping-pong, o que que dá na tua cabeça? O que que a Ah, medicina é para você? olha, a medicina é cuidar de gente. É cuidar. É cuidar. O médico, se ele não puder curar, ele tem que cuidar. Então, a prioridade é cuidar. Medicina é cuidar. Ciência. O que que é ciência? A ciência é você superar as dúvidas, superar o desconhecido. É através da ciência, é através do conhecimento. Eu acho que nós precisamos fortalecer cada vez mais esse conceito. O médico. E na medicina existe uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Eu fui numa defesa de tese em São Paulo, que o professor lá virou assim: a medicina é a profissão da hierarquia do conhecimento. O médico respeita médico que sabe medicina. Não adianta. Uhum. Então, quando você consegue. Então, eu acho que é pré-requisito é ter conhecimento. Você tem que investir nisso, em ter conhecimento e se qualificar. Aí você
vai ser reconhecido pelos seus pais, vai ter sucesso, e aí você vai ganhar dinheiro. É uma consequência, o básico é o conhecimento. Você tem que conhecer a sua profissão, a sua área de atuação, sua especialidade, e ser bom naquilo. E fazer sempre o certo. E a E aí, ciência. conectando nessa tua resposta, qual é a importância e como é que é liderar na medicina? Eu acho que a liderança passa por fazer escolhas, que a vida é feita de escolhas. Eu contei uma série de situações em que eu fui fazendo escolhas, mas você tem que estar aberto. Eu acho que é muito importante você estar aberto. Você não pode ter preconceitos. Você tem que estar sem preconceito, tem que estar aberto para ouvir, ver, observar, aprender o tempo todo. Então, eu acho que liderar passa por isso, pela tua capacidade de identificar os valores, o que é bom, o que está certo, e aquilo incorporar para a sua jornada, a sua e de todos que estão ao seu lado, esses valores para fazer da melhor maneira. Pergunta fatídica do Fala Doutores que eu faço para todo mundo, Maurício. Depois dessa jornada toda, de todo esse brilho aí na tua carreira, esse brilho no teu olho que você conta tudo, o que que é o sucesso para você? Olha, o sucesso, eu acho que vem muito da percepção de estar fazendo o seu melhor. Quer dizer, eu sempre procuro fazer o melhor no que eu faço. Eu não te digo no reconhecimento, que nem sempre esse reconhecimento vem, nem sempre vem. Então, eu não posso colocar o sucesso, nem quantificar em reconhecimento, nem quantificar em nada monetizar, em patrimônio. Não, o sucesso não é isso. O sucesso está naquela percepção de que assim, eu fiz o meu melhor, eu fiz o máximo que eu podia. E os resultados disso virão com o tempo. Não obrigatoriamente eu vou colher, não obrigatoriamente eu vou ver, mas eu vou ter a percepção de que eu plantei, eu fiz o bom, eu fiz o melhor. Eu fiz aquilo que era para ser feito naquele momento da melhor maneira, mesmo que não seja tão reconhecido, não tenha. Então, eu acho que para mim, o sucesso passa muito daí, porque, como eu te falei desde o início, como eu sempre tive muito claro os meus objetivos, o que eu queria fazer, é a sensação de estar sempre andando na direção dos meus objetivos. O meu sucesso, tem o livro eu adoro o Amir Klink, já li todos os Uhum. livros dele, e ele conta uma história, que eu não vou contar aqui, que é meio longa, que ele fala isso, ele resume a história, o fato que ele passou no meio do Atlântico, remando da África para o Brasil, diz assim, eu descobri, ele fala no livro, que o sucesso independe das circunstâncias, depende sim de você estar andando na direção dos seus objetivos. E como eu sempre tive objetivos muito claros e tenho, eu dizia aos 22 anos o que, que eu ia fazer com 25, com 30, e hoje eu te digo com clareza o que, que eu vou fazer aos 70, aos 75 e aos 80 e 85. E para isso, eu só preciso de uma coisa, é ter saúde. Então, hoje, paralelamente a tudo isso, um esforço grande que eu faço é para cuidar da minha saúde, me cuidar, fazer atividade física, exercícios, uma alimentação balanceada, para que eu possa garantir que eu vou ter as melhores condições para realizar tudo. Porque hoje o que eu preciso é de saúde, o resto eu já tenho. Todas as outras habilidades eu tenho. Eu só preciso é persistir com a minha saúde e preservá-la, e como diz um amigo meu, ir piorando aos poucos. Eu tenho que ir piorando aos poucos, eu tenho que ir adiando as doenças. Então, hoje, o que eu posso dizer para os jovens é começar isso. Quanto mais cedo você começa, melhor. Quanto mais cedo você se cuidar, você não se intoxicar, beber menos, não fumar, praticar atividade física, nem falar em droga, nada disso, você vai conseguir estender. Então, eu espero, como eu tenho muito claro esses objetivos a médio e longo prazo, eu preciso das condições da saúde para realizá-los. O meu prazer está nisso, em continuar perseguindo. Não quer dizer que eu vou conseguir, mas eu vou me lançar nessa direção. Maravilha, doutor Maurício. Agradecimentos aí, mil a sua generosidade, sua, seu tempo, né? Nosso bem mais valioso. E hoje, no dia da posse da nova diretoria da Academia Nacional de Medicina,
nós conseguimos entender algo fundamental. Instituições permanecem quando pessoas escolhem servir além do próprio nome. Nosso convidado, grande doutor Maurício, conseguiu mostrar para a gente que carreira longa não é construída por visibilidade, é construída por consistência e muita humanidade. Doutor Maurício, gratidão mil, obrigado. Onde é que o pessoal te acha, Maurício? É um prazer. Olha, eu tenho meu e-mail, nancosta@yahoo.com, tem meu WhatsApp também. Então eu estou e lá na academia. Pode contactar a academia, me procurar. As portas vão estar sempre abertas para todos. A academia ela é para servir e eu espero contribuir junto com todos os outros acadêmicos para servir da melhor maneira à sociedade, senão a gente perde a razão de existir. Maurício, obrigado de verdade pelo teu tempo. Não Obrigado. deixe de ter esse carisma É espetacular e impossível. essa força aí que você mantém É, sempre aí. não, olha, pô, eu sei que um dia, eu acho que um dia eu vou morrer, mas aí é outro problema. Aí isso vai acabar. Mas até lá eu espero, quando eu morrer, isso vai acabar. Mas o legado, esse legado vai continuar, que é movido pela paixão, movido pelo entusiasmo. É isso Você já, que você já paixão está e na interesse. eternidade, Maurício. Não, que nada. Eu sou um aprendiz, aprendendo todo dia. Tá bom. Bem, tia, Obrigado, terça-feira querido. que vem a gente se encontra. Fica com Deus. Tchau, tchau. Maurício, um abraço. Abraço.